Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Quando chegou perto, ao ver a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Se ao menos nesse dia tu também conhecesses o que te pode trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque virão para ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão por todos os lados, derribarão por terra a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Comentário Lucas 19, de 41 a 44. São Gregório. Nosso misericordioso Redentor chorou a destruição de Jerusalém, cidade infiel, cuja ruína iminente lhe passou despressentida. Se ao menos nesse dia que te é dado também conhecesses, disse. Por outras palavras, tu hás de verter lágrimas. Sim, tu que agora te entregas aos transportes de júbilo, cujo destino que ignoras não é feito senão de tristeza. Acresce o que te pode trazer a paz. Como naqueles dias te havias consagrado a todos os prazeres sensíveis, tinhas tudo de que necessitavas para buscar a paz. E porque Jerusalém fiava-se dos bens corpóreos, diz nosso Senhor. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Se os males que a ameaçam não estivessem ocultos aos olhos do coração, não se alegraria tanto com a prosperidade presente, e menciona o castigo que pesa sobre a cidade. Porque virão para ti dias. Com essas palavras, denuncia os governantes romanos, descrevendo a ruína que se há de abater sobre Jerusalém, sob os imperadores Vespasiano e Tito. Te sitiarão, te apertarão por todos os lados, derribarão por terra a ti e aos teus filhos. A mesma transladação de Jerusalém dá testemunho dessas palavras do Salvador. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. De fato, ela foi reconstruída no local onde nosso Senhor foi crucificado, afora dos portões, ao passo que a antiga cidade derruiu-se por completo, como Jesus predissera. E por que esse motivo aconteceu de sofrer esse destino? Porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Nosso Senhor, com efeito, chora de contínuo sobre os seus quando adverte que alguns, dentre eles, abandonaram as boas obras e se meteram por um mau caminho. A estarem cientes do julgamento e da condenação que se lhes prepara, chorariam o pranto dos eleitos. A alma perversa vive cá embaixo o tempo que lhe é próprio, a se comprazer em alegrias passageiras e a desfrutar de certa paz. Por essa razão, recusa-se a cogitar no porvir, para que não se perturbem suas alegrias. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ou ainda, os espíritos malignos assediam a alma quando ela está a deixar o corpo. E porque esta ama a carne e os prazeres carnais, eles a seduzem com a oferta de enganosos deleites. Cercam-na de trincheiras, isto é, fazem-na
memorar todas as iniquidades que cometeu, atormentando-a com a visão de seus companheiros de danação, para que veja, no último instante de sua vida, os inimigos que a cercam, sem que, no entanto, possa encontrar um meio de evadir-se-lhes, já que não mais pode fazer o bem que não fizera durante a vida. Os demônios a acossam de todos os lados, fazendo com que veja todos os pecados que cometeu, não somente por ações, mas por palavras e pensamentos, para que advirta em seus momentos finais que a angústia é a justa punição por ter se dado à iniquidade. Aterra-se essa alma quando percebe que a própria carne, que cria ser a mesma vida, há de mudar-se em pó. Morrem seus filhos quando os pensamentos, que começam a lhe brotar, dissipam-se nos instantes finais da punição. Pode-se representar tais pensamentos pelas pedras. Com efeito, quando uma mente perversa acresce ao mau pensamento, outro ainda mais culpável mete, por assim dizer, pedra sobre pedra. Quando, porém, é levada para que sofra as penas do castigo que se lhe impôs, destrói-se todo o edifício de seus pensamentos. Ora, Deus visita continuamente a alma pecadora, quando lhe traz à mente os seus preceitos, algumas vezes por meio de castigos, outras por milagres, para que compreenda a verdade que desconhece e para fazê-la desprezar o que amava, a fim de que, reconduzida a ele pela dor do arrependimento, ou vencida pelos benefícios que recebe, envergonhe-se do mal que fizera. Mas, como não quisesse conhecer o tempo em que foi visitada, é posta nas mãos de seus inimigos naquele dia da infinda condenação. Salmo 50. Fala o Senhor, o Deus dos deuses, convoca a terra do nascente ao poente. De Sião, exemplar de beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não se calará. Precede-o fogo voraz, rodeia-o tempestade violenta. Do alto ele convoca céu e terra, para o pleito com seu povo. Congregai os meus vassalos, que selaram meu pacto com um sacrifício. Proclame o céu a sua inocência. Deus em pessoa vem ao juízo. Ouve, povo meu, pois vou falar. Israel, dou testemunho contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo por teus sacrifícios, pois diariamente tenho presentes teus holocaustos. Não tomarei um novilho de tua casa, nem cabritos de teus rebanhos, pois são meus todos os animais selvagens, feras aos milhares em minhas montanhas. Conheço todas as aves do céu, tenho às mãos as alimárias do campo. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois o orbe e tudo o que contém são meus. Comeria eu carne de touros, beberia sangue de cabritos? Sacrifica a Deus tua confissão, depois cumpre teus votos ao Altíssimo. Invoca-me no perigo, livrar-te-ei e tu me darás glória. Ao pecador Deus diz: por que recitas os meus preceitos e tens na boca minha aliança, tu que detestas a correção e rejeitas os meus mandamentos? Quando vês um ladrão, corres com ele, és do partido dos adúlteros, soltas a boca para o mal, tua língua urde enganos, sentas-te para murmurar de teu irmão, e inflamas o filho de tua mãe. Assim fazes, eu vou me calar? Imaginas que sou como tu? Acusar-te-ei, lançarei na cara. Atenção,
os que esqueceis a Deus, se não eu vos destroço sem remédio. Quem me oferece como sacrifício a confissão, me glorifica. Ao que emenda o seu proceder, o farei gozar da salvação de Deus. Palavra do Senhor. Primeiro livro de Macabeus, capítulo 2. Nesse tempo surgiu Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joiaribe. Embora oriundo de Jerusalém, havia se estabelecido em Modim. Tinha 5 filhos: João, apelidado o Feliz, Simão, apelidado o Fanático, Judas, apelidado Macabeu, Lázaro, apelidado Auarã, e Jonatas, apelidado Afus. Matatias, ao ver os sacrilégios que eram cometidos em Judá e Jerusalém, exclamou: Ai de mim, porque nasci para ver a ruína de meu povo e da cidade santa? Para ficar aí sentado quando a cidade passava para o inimigo e o santuário para as mãos estranhas. Seu templo é como um homem desonrado. Seus ornatos valiosos foram levados como despojos, seus pequeninos assassinados nas praças, seus jovens mortos pela espada inimiga. Qual nação não ocupou seus palácios, não se apropriou de seus despojos? Arrebataram-lhe sua formosura. Era livre e agora é escrava. Aí está, nosso santuário, nossa formosura e nosso orgulho. Tudo está desolado. Os gentios o profanaram. Para que continuar vivendo? Matatias e seus filhos rasgaram as vestes, vestiram-se com pano de saco e fizeram um grande luto. Os funcionários reais, encarregados de fazer apostatar à força, chegaram a Modim, para que o povo oferecesse sacrifícios, e muitos israelitas acorreram a eles. Matatias se reuniu com seus filhos, e os funcionários do rei lhe disseram: És uma personagem ilustre, um homem importante nesse povoado, e estás respaldado por teus filhos e parentes. Aproxima-te por primeiro, faze o que manda o rei, como o fizeram todas as nações, os próprios judeus e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos recebereis o título de grandes do reino, e vos premiarão com ouro, prata e muitos presentes. Matatias, porém, respondeu em voz alta: Ainda que todos os súditos nos domínios do rei obedeçam, apostatando da religião de seus pais, e embora prefiram cumprir suas ordens, eu, meus filhos e meus parentes, viveremos segundo a aliança de nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e nossos costumes. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos de nossa religião para a direita ou para a esquerda. Mal acabara de falar, adiantou-se um judeu à vista de todos, disposto a sacrificar sobre a ara de Modim, conforme o rei ordenava. Ao vê-lo, Matatias se indignou, tremeu de cólera e, num ímpeto de ira santa, correu para degolar aquele homem sobre a ara. Aí mesmo matou também o funcionário real, que obrigava a sacrificar, e derrubou a ara. Cheio de zelo pela lei, fez o mesmo que fizera Finéias com Zambre, filho de Salu. Depois começou a gritar em alta voz pela cidade: Siga-me quem sentir zelo pela lei e quiser manter a aliança. Depois fugiu para a montanha com seus filhos, deixando no povoado tudo o que possuía. Nessa ocasião, muitos desceram ao deserto para instalar-se aí, porque desejavam viver segundo o direito e a justiça, com seus filhos, mulheres e rebanhos. É que as desgraças haviam chegado ao cúmulo. Chegou aos funcionários reais e à guarnição de Jerusalém, da cidade de Davi, a notícia de que alguns indivíduos que haviam desobedecido o mandato do rei desceram aos esconderijos do deserto. Muitos soldados correram em sua perseguição.
Alcançaram-nos, tomaram posições diante deles e os atacaram em dia de sábado, e os ameaçaram. É um ultimato. Se sairdes e obedecerdes ao rei, nós os deixaremos vivos. Mas eles responderam: Não sairemos nem obedeceremos ao rei, profanando o sábado. Os soldados os atacaram sem demora, e eles não replicaram, nem lhes atiraram uma pedra sequer, nem se entrincheiraram nos esconderijos, mas disseram: Morramos todos com a consciência limpa. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais contra todo o direito. Assim mesmo os atacaram de sábado, e morreram todos, com suas mulheres, filhos e rebanhos. Havia umas 1.000 pessoas. Quando ficaram sabendo, Matatias e seus filhos fizeram grande luto por eles e comentavam: Se todos nós fizermos como nossos irmãos, não lutando contra os pagãos pela vida e por nossa lei, em breve eles vão nos eliminar do país. Nesse mesmo dia se reuniram e tomaram a seguinte decisão: Responderemos lutando a quem nos atacar no sábado. Assim não pereceremos todos, como nossos irmãos nos esconderijos. Então uniu-se a eles o grupo dos leais, israelitas, aguerridos, todos os voluntários da lei. Aderiram a eles também como reforços todos os que escapavam de qualquer desgraça. Organizaram um exército e descarregaram sua ira contra os pecadores e sua cólera contra os apóstatas. Os que se livraram foram refugiar-se entre os pagãos. Matatias e seus partidários organizaram uma incursão, derrubando as aras, circuncidando à força os meninos não circuncidados que encontravam em território israelita e perseguindo os insolentes. A campanha teve êxito, de modo que resgataram a lei das mãos dos pagãos e de seus reis, e não deixaram que o perverso triunfasse. Quando chegou a hora de morrer, Matatias disse a seus filhos: Hoje triunfam a insolência e o descaramento. São tempos de subversão e de ira. Meus filhos, sede zelosos da lei, e dai a vida pela aliança de nossos pais. Recordai as façanhas que nossos pais realizaram em seu tempo, e conseguireis glória sem par e fama perpétua. Abraão demonstrou sua fidelidade na prova, e isso foi registrado em seu crédito. José, no meio do perigo, cumpriu o mandamento e chegou a ser senhor do Egito. Finéias, nosso pai, por seu grande zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio eterno. Josué chegou a ser juiz de Israel por ter cumprido a lei. Caleb, por seu testemunho diante da Assembleia, recebeu uma terra em herança. Davi, por sua misericórdia, obteve o trono de uma monarquia perpétua. Elias foi arrebatado ao céu por seu grande zelo pela lei. Ananias, Azarias e Misael, por sua fé, salvaram-se da fogueira. Daniel, por sua inocência, salvou-se da goela dos leões. E assim, repassando as gerações, compreendereis que não desfalecem os que esperam em Deus. Não temais as palavras de um pecador, pois seu fausto acabará em esterco e vermes. Hoje exaltado e amanhã desaparecerá. Voltando ao pó, seus planos fracassarão. Meus filhos, sede valentes em defender a lei, pois ela será a vossa glória. Vede, sei que vosso irmão Simeão é prudente. Obedecei-lhe sempre, pois ele será vosso pai. E Judas Macabeu, aguerrido desde jovem, será vosso chefe e dirigirá a guerra contra o estrangeiro. Ganhai para vós todos os que guardam a lei, e vingai vosso povo. Pagai aos pagãos o que merecem, e cumpri cuidadosamente os preceitos da lei. E depois de abençoá-los, foi reunir-se com seus antepassados. Morreu no ano 146. Enterraram-no em Modim, na sepultura familiar,
e todo Israel lhe fez solenes funerais. Palavra do Senhor.